Shabbat Shalom a todos, aos internos e àqueles que estão de fora, nos acompanhando pela internet. Que Adonai possa nos surpreender a cada momento através da sua palavra. Esse louvor Chuvas, ele representa muito bem a porção nesse Shabat, que está em Deuteronômio capítulo 32, e você também reconhece ele em Isaías capítulo 55, e faz um complemento de todo o ensino que Moisés aqui vai ensinar, conforme Léo Rodrigues já citou. Esta é a última porção ensinada em Shabat nesse ciclo. O próximo ciclo vai iniciar daqui a 2 Shabat. A última porção ela é lida durante a semana. Então, no Shabat, essa Razino é a última porção que é lida em Shabat. Então, você está praticamente no Shabat se despedindo para iniciar um novo ciclo, né? Então você tem o privilégio de Simchat Torah ouvir o último cântico, a última voz que Moisés fala, que é a partir do capítulo 33, que é ensinado em Simchat Torah durante a semana. Mas hoje finaliza aqui no Shabat esse ciclo de estudo que o Eterno nos agraciou grandemente com as suas exortações, com seus ensinos. Lembrando que o próximo Shabat nós estaremos em celebração de Sukkot e depois nós vamos iniciar um novo ciclo através de Bereshit. Amém? Eterno Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos reverenciar o Teu nome, engrandecer somente a Ti, ó Pai, que Tu és o Elohim da nossa salvação, o Elohim ao qual Moisés fala que é a rocha, ó Pai, ao qual nós devemos confiar inteiramente. Perdoa os nossos pecados, perdoa as manifestações humanas, Eterno, que não estão de acordo com a Tua Torá, mas erga a Tua face e perdoa, ó Pai. Perdoa cada um de nós para que nós possamos, Eterno, entender e compreender, e que o entendimento não seja nosso, mas seja do Teu Santo Espírito, para que nós possamos andar em conformidade com a Tua vontade. E em nome de Yeshua é que nós agradecemos por todo o benefício que o Senhor tem dado a esta casa, por todo o benefício que o Senhor tem dado à Casa Ayalon, juntamente com a Associação Aleph Beit. Muito obrigado. O Senhor tem nos presenteado mais do que nós merecemos, Eterno. Em nome de Yeshua é que nós te agradecemos. Nós estamos no meio de celebrações, entre celebrações. Nós celebramos Rosh Hashanah, terminamos de celebrar Yom Kippur, e na próxima segunda-feira, no fim do dia, no pôr do sol, nós estaremos celebrando Sukkot. As celebrações para nós representam um memorial, são um memorial da lembrança que o Eterno nos coloca na minha e na sua mente, porque o Eterno tem nos acusado que nós não temos entendimento de Torá, nós somos imaturos quanto à Torá. Ele revelou isso para nós. Memorial é lembrar ou ter um registro cujo objetivo é lembrar alguém ou alguma coisa. Para nós é lembrar o dito de ela. Se você observar, essa casa é cheia de memorial. Nós temos aqui a porta, justamente do Deuteronômio capítulo 32. Ele diz, olha lá, ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos são justiça. Então ele vai trazer a nossa memória, porque, segundo os rabis e também a Torá, a minha, sua memória, ela é carregada de vaidade, dos deuses dessa era, diz 2 Coríntios. Mesmo diante de todos esses memoriais, irmãos, nós temos a memória fraca, pastora, nós temos uma fraqueza de entendimento. A vaidade que há em mim e há em vocês, essa vaidade impede esse entendimento. Ele bloqueia esse entendimento de nós identificarmos e fazermos adesão com a Torá. No livro de Eclesiastes, vai lá comigo, por favor. Eclesiastes, logo depois do livro de Salmos ali, você vai ver que o autor, ele vai falar uma coisa interessante referente à sabedoria. Mas olha o que ele fala requerente, porque ele vai comparar isso tudo a uma vaidade, que vai bloquear o meu e o seu entendimento. No capítulo 1, do verso 11, ele diz assim, Eclesiastes, capítulo 1, verso 11, ele diz assim: não há lembrança das coisas que precederam,
e das coisas que hão de ser também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois dela. E está falando de uma vaidade. Por causa dessa vaidade, não traz à memória o compromisso que eu e você temos que ter com Adonai. Olha o verso 16 do capítulo 2, logo aí depois. Diz assim: porque não haverá mais lembrança do sábio porque não haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. De tudo nos dias futuros, total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim também morre o tolo, aquele que não tem entendimento. Moisés, quando ele canta, você vai ver que nós estamos numa porção que traz duas canções lindas e elas se completam. Esse entendimento que Moisés traz aqui em Deuteronômio capítulo 32 é algo de que você e eu precisamos compreender para julgar. Sem entendimento e sem adesão da Torá, nós somos incapazes de julgar. Não há como julgar por nós mesmos. Adonai quer que nós mandamos embora todo o meu e o seu entendimento e admitimos o entendimento que provém dele, que é a Torá. Então você demite, é a oportunidade que eu e você temos, porque nós estamos a entrar em um novo ciclo. Quando os meninos estavam aqui falando da casa Ayalon, me deu assim uma pontada. Por quê? Porque eu e o João temos feito a compra da cozinha. E é uma compra artesanal, a gente vai lá com as nossas necessidades e compra. Depois de adentrarmos na Ayalon, não pode ser mais assim. Vai ter que ter um programa de compra, vai ter que ter pessoas específicas para comprar. Não é de qualquer forma, porque você assume uma outra identidade na casa Ayalon. Isso não é só para nós, é para todos aqueles que vão trabalhar na cozinha. Da mesma forma, a Adonai vai exigir de mim e de você quando nós vamos aptos a entrar em um novo ciclo na presença dele. Então nós precisamos demitir aquilo, o meu entendimento, e admitir o entendimento de Torá. Jó, no capítulo 12, não precisa ir lá, verso 13 diz assim: Elohim é aquele que tem sabedoria e poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 4, ensina isso de maneira maravilhosa, que eu e você precisamos adquirir um entendimento que provém de Adonai, o entendimento de Torá. Por isso que eu pedi a Larissa para cantar esse louvor, Chuvas. Esse louvor, ele traz para mim, para você, essa questão de que você precisa equilibrar. Por quê? As borrascas que caem sobre a terra, a tempestade que Moisés vai citar aqui no capítulo 32, segundo os meteorologistas, ela vem para dar equilíbrio àquilo que o homem desequilibrou. Então Moisés vem com muita força aqui. Por que ele vem com muita força? Ele vai estabelecer uma didática, e olha que ele não é pedagogo, mas ele vai utilizar a didática dele, dos cientistas. Não, ele vai usar a didática e o entendimento de Adonai, porque o tempo de Moisés findou. Ele vai cantar e vai subir um monte, e ali ele vai se despedir do seu povo, e vai se unir aos pais. Isso é de uma obra tremenda, porque é um exemplo vivo de transformação que há na Torá, para mim e para você, se chama Moisés. Você vai ver, eu vou lá com você, e nós vamos ver essa transformação de entendimento de um homem que se coloca e se prostra diante de Hashem para cumprir uma ordem estabelecida, e que diz assim: eu não tenho entendimento. Eles não vão me ouvir. E no final ele vem com um verbo imperativo, já ordenando que ouça a ele a voz de Adonai. Vai lá em Deuteronômio capítulo 32. Por quê? Porque é a exigência de Moisés quanto a estas questões, porque olha, é simples aqui, eu só vou em um verso para você ver esse entendimento. Olha só. Por quê? Porque o entendimento, a falta de entendimento, segundo o cientista, ele provém de um homem que tem uma doença de esquecimento ou de loucura, doença mental. Quando a gente ora pelas mulheres
em todo o Kabbalah Shabbat, a oração que você faz de Provérbios capítulo 31, a gente ora, pede ao Eterno para que dê equilíbrio e entendimento às mulheres e preserve-as de toda a doença de loucura, para que elas também possam ter o mesmo entendimento aqui que Moisés, não só as mulheres, mas os homens, é o privilégio que o homem tem. Aqui no verso 6 do capítulo 32 de Deuteronômio, ele diz assim, olha, assim que recompensas ao Eterno, povo louco e ignorante, povo sem entendimento, olha a acusação dele como é pesada, ele faz assim, olha, não é ele o teu pai que te adquiriu e que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te, traz à memória, olha os memoriais desta casa para você se recordar. Ele diz assim, olha, traz à memória, ele diz no verso 7, lembra dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração, pergunta a teus pais, eles te ensinarão, e aos teus anciãos, e eles te dirão. Assim diz em outra versão, assim é assim que retribuis a Adonai, povo frouxo e insensato. Frouxo é aquele que não tem firmeza em nada, aquele que é largo, que tem uma largueza, não tem firmeza nas suas ações. Ele fala aqui, olha, povo frouxo e insensato. Insensato é aquele que não tem entendimento. Olha a acusação forte que Moisés traz para uma geração que precisa adentrar a terra da promessa, que precisa adentrar um novo ciclo, que precisa mudar de comportamento, de um trabalho manual para um trabalho manual mais organizado. Certa vez, a pastora Sandra sempre nos ensinou, ela nos ensinou certa vez, que o ensino da Bimá, ela tem que começar lá na cozinha, não é isso? Para você aprender aquele zelo, aquela organização, aquela santificação da massa. Tudo isso tem que, porque é um alimento físico que vai refletir no alimento espiritual. Quando o Ulisses estava ali ensinando, eu lembrei, Ritônio, que nós dois somos privilegiados. Por que nós dois? Porque nós sempre estamos aqui no Kabbalah Shabbat, eu e Ritônio. Então nós somos privilegiados por quê? Porque nós somos o primeiro a experimentar a massa que foi feita. Pronta, né, Ritônio? E a gente se delicia aqui com a massa e com o casal que faz o serviço aqui conosco. Então, o Deuteronômio aqui, ele é conhecido na porção como canção razino. Encontra-se aqui, na sua mão e na minha, Deuteronômio capítulo 32, o último canto de Moisés. O último, antes dele pôr os olhos na promessa. Antes de pôr os olhos na promessa. Olha aí, lá no verso 52. Olha o que ele fala aqui. Ele fala assim, antes da promessa de ver a terra, ele vai cantar, é o último canto. Ele diz assim, o Eterno fala assim, não, vamos ao 48, olha a despedida dele. Naquele mesmo dia, depois que ele encerra o canto, o Eterno diz a Moisés, 49, sobe a cadeia de montanhas de Ebarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, que eu dou aos filhos de Israel por possessão. Morrerás no monte, e vais subir, e serás recolhido ao teu povo. Olha, presta atenção no texto. Morrerás no monte, e aqui vais subir. Ele vai se levar para morrer. Olha que coisa tremenda. E serás recolhido ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, e foi recolhido ao seu povo, pois fostes infiéis a mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá de Cádiz, que já foi ensinado aqui no deserto de Zim, não santificando o nome no meio deles, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. O Ulisses ensinou semana passada, preciso aqui quando ele falou nessa questão. Ele não vai entrar, mas ele possui a terra. Ele não entra, mas ele possui. Por que a preocupação, então, de Moisés em exortar um povo com um cântico? Porque o povo precisa herdar a terra a qual ele também herda. Então, essa é a porção que Adonai traz para nós. A porção, ela é contemplada de duas canções. O canto de Moisés
e o canto de Davi, que é a Haftará, no capítulo de Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. É essa Haftará dessa porção. Os cantos, eles se contemplam, eles se observem, eles se olham os cantos, os dois cantos. Moisés aqui vai exortar sobre a justiça de Adonai e Davi vai exaltar pela sua salvação. Por isso que um canto contempla o outro de maneira surpreendente. Ambos identificam que Adonai é a rocha. Ambos se completam, por quê? Porque aqui Moisés vai dizer ao povo a justiça de Adonai que eu preciso praticar na terra ao qual eu vou possuir. Eu preciso ter um entendimento da Torá na terra ao qual eu vou possuir, ao qual o período ao qual eu vou entrar. Davi já está na terra, em Samuel, 2 Samuel, capítulo 22. Então ele contempla Moisés exortando, e ele vai fazer que ele vai cantar, exaltar a Adonai pela sua salvação, pelo livramento que há nele. Ambos adoram Adonai como a rocha. Então você vai ver lá no 2 Samuel para você ver. Contemplam o mesmo Elohim. Tanto Moisés, que olha Adonai como justiça, quanto Davi o contempla como o Senhor, o seu Salvador. Ambos contemplam o mesmo Elohim, que é o único, é o Errado de Israel. Você vê em 2 Samuel, deixa eu ir lá ver, 2 Samuel capítulo 22, olha o verso 1 e o verso 7. Nós não vamos ver ele todo, depois você canta na sua casa aí o capítulo de 2 Samuel, capítulo 22. Depois ele vai ser compilado ali no Salmo 18, porque ele vai fazer parte das liturgias de Adonai. Ele sai aqui de um canto de Davi e passa a ser cantado por todos em contemplação de cerimônias a Adonai. O capítulo 22 do 2 Samuel diz assim, do verso 1 ao verso 7 só, para você observar. Ele diz assim: cantou Davi ao Eterno as palavras deste cântico, no dia em que o Eterno o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse ele: o Eterno é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. É o mesmo cântico que Moisés canta. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Por isso que eu falo que Davi vai contemplar o canto de Moisés e Moisés contempla o canto de Davi. Ele disse: o Eterno é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Elohim, a minha rocha em que me refugio, o meu escudo, a força de minha salvação. Ele é o meu alto retiro, meu refúgio, o meu salvador, ele diz. Dos homens violentos que me salvastes, ao Eterno, digno de louvor, invoco, e dos meus inimigos sou salvo. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me assombraram. Você vai ver que Moisés vai colocar diante dessa geração as ondas da morte. Por quê? Por causa da desobediência. Mas Davi contempla, olha os versos 6, as cordas do inferno me cingiram, laços de morte me envolveram. Na minha angústia invoquei ao Eterno, clamei o meu Elohim, do seu santo templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos meus ouvidos. Ele ouviu o clamor de Davi. Olha o verso 31 desse mesmo capítulo. Ele diz assim: o caminho de Elohim é perfeito, a palavra do Eterno é sem impureza. Ele é o escudo de todos que nele confiam, pois ele é Elohim, pois quem é Elohim senão o Eterno? E quem é a rocha senão o nosso Elohim? Elohim é a minha fortaleza e a minha força. Ele que perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele faz os meus pés como os das costas e me firma nas alturas. Davi aqui está falando que Adonai é que não deixa ele ser frouxo, povo frouxo e insensato. Pode falar. Amém, Léo. Que eu vou falando sem respirar, né? Eu estou lembrando lá do Presídio Máxima 1, né? Eu lembrei muito nessa madrugada. Não é verdade? Nessa madrugada você lembrou. Então, nós estamos cantando
a exortação do Pai Nosso com eles. Sim. E agora foram divulgadas foi permitido pelas autoridades aí do nosso Sim. estado divulgar a imagem deles todos, 72 homens, sendo exortados com um canto, o Pai Nosso. Pai Nosso. Exatamente, Isso. foi isso que aconteceu. Exatamente. Que o Eterno, assim, nos ajude, nos dê força, saúde e paz Nós vamos ver para que pacificá-los. o canto, eles estavam com Adonai na boca. Presidiários, cometeram crimes, estão ali pagando os seus delitos. Dinaí falou assim, muitos de nós estamos aqui fora, cometemos delitos e não estamos encarcerados. É porque o crime não é apenas tomar uma arma física na mão Sim, se ela ensinou e isso. movê-la contra alguém. O crime é desobedecer Torá, diz a palavra de Amém. 1 João. Amém. Nós dissemos isso para eles, Amém. para nós nos incluirmos nos mesmos problemas que eles Baruch têm. Hashem. Amém. Apenas não estamos detidos pela comunidade, pelas autoridades Isso, físicas. pelas A autoridades única físicas. diferença, A diferença é essa. Mas Amém. cometemos os mesmos crimes que eles quando desobedecemos Torá. Torá. Isso, para o Hashem. E os rabis ensinam que o 2 Samuel capítulo 22, ele é inserido aqui na porção Razino, porque, segundo os rabis, é a forma de você e eu homenagear o Mashiach. Sim. Eles falam que a porção de Haftará dos profetas, aqui em 2 Samuel capítulo 22, expressa a homenagem ao descendente de Davi, e aqueles que permanecem em adesão com a Torá vão ter a oportunidade de ouvi-los junto, Moisés e o Mashiach. É o canto de Moisés e o canto do Mashiach, Yeshua. Se você for lá, depois você vai lá, eu acho que no tempo não vai dar. Em Apocalipse capítulo 15, verso 1. Vamos lá, gente. Vamos lá, Apocalipse 15. Vamos, se não der tempo, a gente tem a tarde aí com os cânticos. Eu lembrei do coral. Quando o coral canta a palavra de Adonai, vocês colocam na sua boca a palavra de Hashem. Capítulo 15 do Apocalipse, do verso 1 ao verso canto, ali tem um cântico de vitória. Ele vai unir o cântico de Moisés e o cântico do Messias, a homenagem que os rabis falam do descendente de Davi, em 2 Samuel, porque lá no final ele fala, quer ver? Ele fala lá no final, capítulo 22, não precisa ir lá que eu estou nele. Ele diz assim, ele dá grandes vitórias a seu rei e mostra benignidade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. É aqui que os rabis falam que é homenagem ao descendente de Davi. Olha só o capítulo 15 de Apocalipse. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Olha o juízo de Adonai. Porque nelas é consumida a ira de Adonai. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, os que tinham vencido a besta e a sua imagem. Segundo os comentaristas, diz que essa contemplação de você ver aquela multidão que está viva naquele presente, é a mesma contemplação dos filhos de Israel quando atravessam o mar vermelho ali e contemplam os inimigos mortos por Adonai nas águas do mar vermelho. É a mesma contemplação, a obra de Adonai. Eu vi como um mar de vidro, diz ele. Olha o verso 3. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico de Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó eterno Elohim, poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Elohim, e não glorificará o teu nome, pois só tu és santo. Todas as nações, aí já contemplam todas as nações, virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. Então, quem vai estar presente? Aqueles que fizerem adesão à Torá e fizerem adesão ao
Mashiach Yeshua. Você vai ter a oportunidade de não se despedir de Moisés como nós estamos fazendo hoje, mas entrar no ciclo que você vai contemplar o cântico de Moisés e o cântico de Yeshua, Messias. Em Razino, o cântico de Moisés vai refletir o grave anúncio de Elohim que o seu povo iria se corromper contra ele, porção da semana passada. Lá em Deuteronômio capítulo 16, Moisés, Ulisses ensinou, ele recebe ali um grave mensagem de Adonai, e ele se mantém firme. Ele diz assim, olha, esse povo aí que você está orientando vai se corromper. Vai se corromper. Então, mas Moisés continua, porque razino, a raiz azan do termo, é ouvir, é dar ouvidos, é inclinar os ouvidos. Os rabis falam que é sinônimo do Shema Israel, ouça Israel. É o sinônimo. O verbo aqui é denominativo. O que é verbo denominativo? Que provém de um nome. Qual o nome? Ouvido. Razino, você precisa ceder o seu ouvido. Você precisa, e eu também. Também faz referência ao físico, ouvido, à orelha. Você já viu quando você quer introduzir algo a alguém, Dona Regina? Dona Regina sabe o que é isso. Pegar no ouvido da pessoa e repetir para a pessoa ouvir, para entender. É assim que Adonai faz comigo e com você. Isso se chama misericórdia. Não é arrogância nem violência, é misericórdia. Falar às orelhas de alguém, Razino, é falar ao ouvido. O profeta Isaías, lá no capítulo 30, pode ficar aí que eu vou citar o verso 21, ele diz assim: quer desvie para a direita, quer desvie para a esquerda, quer você cambalie de um lado para o outro, quer você esteja frouxo, olha só, ele diz assim, olha, os teus ouvidos ouvirão a palavra. Por isso que Moisés vai ser insistente, porque ele fala assim, olha, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho, andai por ele. Esta é a Torá, andai nela. Essa é a correção dos pais para os filhos. Aí eu lembrei, eu vou adentrar, que Adonai falou conosco essa semana, antes de Yom Kippur, e eu tive a audácia de pegar a palavra que a senhora ensinou, que está lá em Gênesis capítulo 26. Ela vai falar assim, a palavra não é minha, é de Adonai, mas ela trouxe para nós, em Gênesis capítulo 5, vai lá para você ver. Que bonita essa palavra. Essa palavra eu pulei do lugar onde eu estava. Versículo 5. Adonai, Gênesis 26, versículo 5. Deixa eu ir lá. Quando eu ouvi essa palavra, eu pulei, porque ela atinou os meus ouvidos. Ela me fez aguçar os ouvidos. No verso 5, você tem aí na sua Bíblia, na sua versão, diz assim, na minha também. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, que a pastora foi e nos diz que aqui é Torá, Torás, Toratot, são as leis, são a Torá que você precisa ouvir e adentrar nela. Ele está falando aqui para Isaac, no ouvido de Isaac, ele está falando. Ele diz assim o verso 5 em outra versão, em consequência de Abraão ter ouvido a minha voz. Qual é a consequência? Ele guarda a minha guarda, minhas ordens, minhas regras e minhas torás. A consequência de você não ouvir a voz de Adonai não é só ouvir, não. A orelha aqui é de obediência. Você precisa ouvir e você precisa, e eu também, obedecer. Então ele diz isso aqui. Aqui o Eterno diz que o homem eleito às bênçãos de Elohim, o que é isso? Aquele que recebe de Adonai as bênçãos é aquele que responde em conformidade com as ordens dadas por Adonai. Então você vê ali Abraão, Abraão recebeu todas as bênçãos, mas ele teve uma ação. A eleição das bênçãos que cai nas mãos de Abraão e dos inspirados de Adonai é porque eles correspondem à conformidade da ordem recebida. O profeta Ezequiel fala direto, fiz-me como me deu ordem. É assim que eu e você precisamos fazer. Tem como consequência o que esse ouvir?
Aguarda em memória as suas experiências com Elohim. Você vai ver Yeshua ensinando isso aqui, que eu e você precisamos memorizar as experiências que nós temos com Elohim. Essas experiências só saem da minha e da sua memória o dia que você abandonar, você se apartar, você ser louco e ignorante, como Moisés canta ali. Aí você vai perder a memória, como o salmista no Salmo 137 diz: se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me cause um AVC. Ele canta ali. Então ele fala bem assim, olha, como também as ordens, as regras contidas na Torá. E Yeshua faz uma revelação contra isso, linda, que nós vamos ver aqui daqui a pouco. A Torá, irmãos, a pastora ensinou, mas eu vou repetir, a Torá significa o que emana de Adonai. Por isso que Moisés vai cantar, porque ele vai emanar a palavra de Adonai. Por isso que ele canta, por isso que o coral canta. Quando você está cantando, você daqui a pouco vai ensaiar a coral. Você vai emanar a palavra de Adonai. Olha só como é a importância disso aqui. A Torá significa o que emana de Adonai. Então, é admissível dizer que ela tem um sentido de quê? De mostrar, indicar e ensinar e fazer memória aos ensinamentos de Elohim. Você precisa, e eu também, guardar as memórias das experiências que nós temos com Elohim. Yeshua, ele vai revelar isso para mim e para você. Vai lá em João capítulo 5. Yeshua aqui revela que a fonte do seu conhecimento provém da experiência que ele tem com o Pai. Você vê que o próprio Yeshua, para que você acha que ele é um extraterrestre, um mágico, um ilusionista, ele fala assim, não, de jeito nenhum. Eu faço porque eu memorizei as experiências que eu tive com meu Pai. Ele vai exigir de mim, de você. Vai, João capítulo 5, ele fala o seguinte, deixa eu ir lá, eu falei e não fui. João capítulo 5, você conhece essa palavra e eu também. Lá no verso 19, vai lá para você ver isso, que bonito. Ele diz assim, olha, no verso 19. Yeshua responde-lhes, em verdade vos digo que o Filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma. Ele só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Ele só faz aquilo que ele memorizou nas experiências que ele teve com o Pai. Está vendo que você não pode só ouvir o canto de Moisés? Para você estar vivo, nos dias futuros você precisa cantar Moisés e cantar o Messias, os dois cânticos. Ele diz assim, olha, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Por que ele faz isso? Porque o Pai ama o Filho. O Pai pega na orelha do Filho e fala assim, olha, eu vou ensinar a Torá a você. Não estou falando de violência, estou falando de pegar a orelha para ensinar. Ele diz assim, porque o Pai ama o Filho, ele mostra tudo o que faz. Ele mostrará coisas maiores, ele fala. Maiores obras do que essas, para que vos maravilhais. Em outra versão diz, e Yeshua responde e lhe diz, amém, amém, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, senão aquilo que vê ser feito pelo Pai. Sim, qualquer coisa que ele faça, o Filho faz igualmente. Está vendo? Sim, o Pai ama o Filho. Ele mostra tudo o que faz. Ele lhe mostrará obras maiores que aquelas para que vos maravilheis. Então, irmãos, Razino traz este termo de ouvir e de prestar atenção, de dar ouvido. Esse termo que ele traz aqui, cujo objetivo, para mim e para você, é prestar muita atenção. É quando você pega o ouvido e fala assim, você precisa prestar mais atenção nisso. O professor faz isso. Não sei os modernos, mas o professor faz isso. Olha, você precisa prestar... Os modernos não podem nem encostar. Coitado do professor moderno. Não pode nem usar a didática de Adonai. Não pode nem chegar perto quase do aluno. Exatamente. Porque ele é processado. Ele é processado. Eles são acionados advogados para colocar contra isso. Isso tudo é coisa muito ruim. Mas se você se levantar
Porque um verdadeiro professor, ele vai exortar enquanto ele tiver fôlego. Isso. Porque ele quer vida para o seu aluno. Porque ele quer vida e aprendizado do aluno. Ele quer Torá, um retorno Léo, do aluno. Torá não é ensino. Não é ensino. Não. Torá é vontade de Adonai revelada. Para a vida. Não é para a morte, é para a vida. Amém. Então Amém. o aluno tem que aprender. Você pode ir contra o seu professor físico, Pode mas ir. contra Adonai, se você for contra, Isso. lembra-se que Moisés, Davi e os outros inspirados falam assim, que ele é a rocha. Você já bateu com a cara na rocha? Processa Adonai. Processa Adonai. Isso, processa Adonai. Gostaria que os homens Você já bateu com a processassem cara na rocha? Imagine você correndo numa velocidade e uma rocha que você enfia a cara na rocha, pega o seu carro possante, enfia o carro na rocha. Você acha que a rocha vai se ferir? Vai. A rocha se fere, você morre. Que Moisés tocou na rocha, feriu a rocha, mas você morre. Você morre. Moisés vê que o homem vai dar com a cara na rocha, por isso que ele vem com essa didática de Adonai. Provérbios capítulo 22 diz assim, não precisa ir lá não para você não perder, porque eu só tenho 15 minutos. Diz assim, verso 17 e 18. Inclina os teus ouvidos, Razino, abaixa os seus ouvidos e ouve as palavras dos sábios. Ele está falando de Moisés, dos inspirados, Provérbios 22, do verso 17 ao 18. E aplica o teu coração à minha ciência, diz Adonai, a minha Torá, a minha verdade. Sim, Torá também é ciência. Para que você não fique valorizando só a ciência humana, ele diz assim, a minha Torá é ciência, é minha ciência. Porque é coisa suave, diz ele. Se aguardares no teu coração, se aplicares todos nos teus lábios, ele fala, no teu canto. Moisés recorre ao apelo didático da memorização. Se você entrar aí na internet, nos estudiosos, você vai ver que os estudiosos vão falar que o canto é uma das melhores formas para você memorizar. Você já viu como as crianças cantam, se olhar ali? Quando elas vêm aqui na frente, elas cantam hebraico, português, tudo. Porque elas memorizam. É isso aqui, olha. É um apelo didático da memorização no seu ensino. É o canto de Moisés. O nosso também problema chama-se memorização, afetado pelo pecado, meu e seu. Quando nós estávamos orando o capítulo Jó, verso, quer ver? Jó no capítulo 3, lembra que nós oramos muito tempo aqui? Jó fala assim que as minhas e as suas memórias são como cinza, por causa do nosso pecado, da nossa vaidade. Deixa eu ir lá para você, para eu ler o termo, a palavra correta, para não falar de minha cabeça. Jó, capítulo 13. Nós oramos essa palavra muito aqui. Lembra? Jó, capítulo 13. Fez parte do ciclo Adonai que nos deu essa palavra. Ó, o verso 1 diz assim, tudo isto viram os meus olhos, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam, Razino. Mas olha o verso 12, ele diz assim, as vossas máximas são provérbios de cinza, as vossas defesas são defesas de barro. Em outras versões diz assim, as vossas memórias são como cinza, e as vossas alturas como as alturas do lodo, do barro. Contra a rocha não vale nada. Contra a rocha não vale nada. Eclesiastes capítulo 9, verso 5 diz que é como memória de um morto. Eis que usa uma memória volátil, que não segura, não estabelece, não permanece. Tem que olhar todo dia que você entrar na BIT aqui, aquilo ali, Deuteronômio capítulo 32, foi colocado ali por acaso de enfeite, não. É um memorial para trazer a minha e a sua memória. Quem é Adonai? É a rocha. É a Torá. A Torá também é conhecido como rocha. A didática para dar ouvido ao canto, cujo sentido básico dessa didática de Moisés é a receptividade. Você e eu recebemos melhor o canto e a compreensão de forma rápida e imediata. Esse é o desejo ali, é a didática de Moisés em Razino, capítulo 32.
Essa é a didática, cujo sentido básico é a receptividade. Você precisa receber e aprender mais rápido por causa do tempo de Moisés. Ele precisa subir ao monte e lá elevar-se ao monte para morrer. E a compreensão de forma rápida e imediata. Moisés aqui vai ceder a boca para Adonai. Ele cede a sua boca para Adonai. É isso que Moisés fala. Para Adonai, o som da nossa boca só terá efeito que lhe apraz se for para memorizar a sua palavra. Foi aqui que eu lembrei do coro lá do presídio. Ela só vai fazer efeito para memorizar a sua palavra. O Léo Gama fez um propósito com eles, diz assim, ensinou Yom Kippur e perguntou, quem quiser jejuar conosco, jejua. Eles jejuaram, 8 jejuaram, se eu não me engano. 8 jejuaram. Ele perguntou, quem jejuou? 8 jejuaram. Você sabe por quê? Porque é utilizada a mesma didática de Moisés lá no presídio. A mesma didática. Por quê? Vai utilizar a técnica musical dos nossos, dos músicos, isso. Vai utilizar a técnica musical levada pelos nossos 2 maestros. Léo, os músicos devem ficar atentos, porque eles podem ser instrumentalidade. Baruch Hashem. Pode ser e deve ser devem instrumentalidade. ser o tempo todo nas mãos de Adonai. Amém. Para Baruch fazê-los memorizar a palavra. Exatamente, é isso aí. Então utiliza-se o quê? A técnica musical com o ensino da palavra. É técnica musical e ensino da palavra. Então, não pode haver separação, não pode haver segregação ali. Não pode. Não pode Almir e o Léo sozinho e depois, em outro momento, Léo Gama e a pastora. Não pode, porque aqui a didática de Moisés não é essa. Se for assim, vai fugir da didática da Torá. Aí Moisés vai ter que entrar com força. Por quê? Porque aqui o efeito, você precisa ver o vídeo, porque o efeito foi a receptividade e a compreensão de forma rápida e imediata. Você chora quando você vê o vídeo. Você chora quando você vê presencialmente. Vanessa estava lá, viu? Você chora presencialmente. Gabriela estava lá, Zila estava lá. Tinha uma equipe de estudantes, eu acho que da UVV, se não me engano, de direito, porque eles também precisam entender de Torá para aplicar justiça. Se não for assim, Almir, se não for assim, pastora, o profeta Jeremias diz que, caso contrário, aquele canto é como o faraó. É apenas um som, um sopro. Sem a didática de memorizar, a técnica de unir a técnica musical com o canto da palavra, com o ensino da palavra, é apenas um som. Você vai ouvir aí orquestras maravilhosas, cantando peças divinas, mas é apenas um som, diz o profeta Jeremias. É como o faraó, é só um som, vai passar. Moisés é mais rígido. Moisés é mais povão, porque ele lida com o povo. Ele vai falar assim, isso é uma patuscada. Porque Josué fala bem assim, olha, eu estou ouvindo o som dos alaridos de guerra. Aí Moisés fala assim, olha o ouvido aqui já de Moisés. Não é alarido dos vitoriosos, nem dos humildes. É apenas um som, é uma patuscada. É um som sem necessidade alguma. Não vai fazer efeito, a não ser atingir a alma daquele que está ouvindo, só isso, atinge, não passa da alma. Moisés, irmãos, por que ele tem a capacidade de fazer isso? Porque ele representa o resultado de uma transformação. Precisa apresentar um resultado, precisa apresentar uma transformação. Essa didática, tanto do presídio quanto de Moisés aqui, com a geração que vai adentrar a terra, quanto esta casa, precisa apresentar resultado. Moisés está aqui clamando que ouça. O verbo aqui está no imperativo, é uma ordem, ouça-me. Mas você acha que foi sempre assim? Não foi. Vai lá em Êxodo capítulo 4 para você ver.
só para você ver como Moisés alcança dignidade para isso. No capítulo 4 de Êxodo, início ali da caminhada e dos ensinamentos de Moisés, ele vai falar no verso 1. Então, Adonai se apresenta, fala assim, vai lá e fala ao povo. Ele fala assim, olha o verso 1 do capítulo 4 de Êxodo. Ele diz assim, então respondeu Moisés, mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz e disserem, o Eterno não te apareceu. Ele vai dizer, mas eles não crerão em mim, eles não ouvirão a minha voz. Olha o verso 12, ele continua, ele diz assim, vai, pois agora, diz Adonai, eu serei com a tua boca. Agora Moisés foi com Adonai, está vendo? Ele diz assim, no verso 12, vai, agora eu serei por tua boca, e te ensinareis o que há de falar. Ao verso 15, tu lhe falarás, e porás as palavras na tua boca. Eu serei com a tua boca e com a dele, está falando de Arão, ensinando-vos o que heis de fazer. Ele falará por ti ao povo, Arão, e te será por boca, e tu lhe serás por Elohims. Toma, pois, a tua vara na mão, com a qual hás de fazer os sinais. Ele precisava falar. Moisés canta com toda a precisão, porque ele alcança aqui, irmãos, dignidade para tal. Moisés diz, canta, inclina os teus ouvidos, cede os teus ouvidos, está à escuta de Adonai. O canto apresenta os verbos de modo imperativo, que é uma ordem que você precisa ouvir e obedecer, você e eu. Isso indica que a pessoa falante leva o seu ouvinte a realizar uma ação expressando o que quer que ele faça. Isso que é um verbo imperativo. Ele vai estimular o que está ouvindo a executar a ordem daquele que fala. Por isso que aqui Razino, ele é um sinônimo do chamar, mas ele não é um chamar. Ele é um sinônimo, porque aqui é uma ordem de uma expressão de urgência aqui para Moisés, capítulo 32. Olha, vai lá para você ver, vamos lá volta lá na porção, para nós estamos quase encerrando. Diz assim, em Deuteronômio capítulo 32. Deuteronômio 32, ele diz assim, olha, inclina os ouvidos, ó céus, e falarei, e a terra ouça as palavras de minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como gotas de água sobre a relva. E apregoarei o nome do Eterno. Engrandecerei o nosso Elohim, ele é a rocha, cuja obra é perfeita, e todos os seus caminhos são justiça. Elohim é a verdade, e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Está à escuta, ó céus e terra. Moisés vai evocar aqui a Adonai, as precipitações do céu, e a terra vai recebê-las. Vai cobrar aqui a introdução da Torá no seio de Israel. É essa a cobrança dele, porque eles estão entrando numa terra aqui de uma habitação, de uma morada segura. É isso que Moisés está clamando. A morada segura, ela deve ter sua base na rocha. Essa semana, eu vi os meninos aqui justificando. Você vê que tem dois ventiladores que não estão funcionando. Aí eles vieram, eles não vêm justificar a mim, eles vão justificar a quem se deve. Eles estavam falando porque quando eles vão bater aqui a ferramenta, eles só encontram pedra. Então a dificuldade de rasgar uma parede dessa para acertar e ajeitar a casa há sacrifício da parte deles. O esforço é dobrado, porque essa casa ela é construída na rocha. Certa vez uma pessoa que estava indo embora, e ela nos juntou aqui diante da Torá, porque estar aqui é uma estratégia de Adonai, diante da Torá. Ela veio e nos afirmou que ela sonhou, e ela disse que ela via a casa desabar. Mas ela esqueceu, ela não memorizou
que a casa e a obra ela estava sendo e está sendo construída sobre a rocha. A rocha é ela que vai garantir uma morada segura, a estabilidade que você e eu precisamos. Por quê? Por causa das precipitações que Adonai vai mandar. Ele fala assim, olha, destila a minha lição como aguaceiro, vem meu dizer líquido como orvalho, como tempestade sobre a relva, como borrasca sobre a relva, sobre a erva. Você vê que a força de uma água, das borrascas que vêm, são as precipitações que vêm dos céus. As precipitações dos céus vêm para pôr em equilíbrio aquilo que o homem pôs em desequilíbrio, diz os meteorologistas e diz o profeta Isaías. Vai pôr em ordem aquilo que está em desordem. A senhora que veio dos Estados Unidos, a senhora enfrentou, deve ter visto tempestades, tornados, furacões. Adonai está ajustando e equilibrando, e as borrascas vêm para isso, para equilibrar aquilo que o homem colocou em desequilíbrio. Através de quê? Através do pecado. Vai lá para você ver isso em Isaías capítulo 55, nós estamos terminando. Isaías capítulo 55, aquele relógio ali está errado, Ulisses. Capítulo 55, diz assim, Ulisses está ali, ó, me vigiando. Diz assim, capítulo 55, obrigado. Almir falou que é verdade. Vamos no verso 10 em diante, então. Diz assim, ó, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, nós cantamos no início. E faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Essa borrasca, essa forte tempestade, vai dar um equilíbrio aqui que Isaías está ensinando. Cria uma calamidade no meio do povo. Mas para quê? Para dar vida. Aqui, olha, assim, ao verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, a palavra que o coral cantara, olha só. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe apraz. Ele me mostrará naquilo para que enviei. Com alegria saireis e em paz sereis guiados. Está vendo? Léo, por causa do enfraquecimento que o homem é tomado, diante de uma calamidade, ele cai no chão assim, pá, nós caímos, cara no chão. Então você está enfraquecido. Força, né, pela força. Por isso que vai produzir, porque você ali enfraquecido vai ouvir os mistérios de Adonai. Baruch Hashem, vai submeter a eles. Baruch Hashem, aí obrigado, vai produzir Rafael. frutos. Isso. Do contrário, com esse homem em pé, sendo senhor de si mesmo, nada com vai a sua acontecer. memória em dia, né? Isso aí, isso eu vou escrever as minhas memórias, isso, não é isso? Aí vem a borrasca e faz isso com o homem, né? Faz o homem ele se dobrar. curvar. Baruch Hashem, é isso mesmo. Aqui o profeta ainda diz, ó, e com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer pela vossa face, e todas as aves do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar de sarça crescerá a murta. Isso será para renome do Eterno, por sinal eterno, que nunca se apagará. Adonai é a rocha, irmãos. Ele é a Torá. Eu vou concluir com Mateus capítulo 7, porque Yeshua vai ensinar aqui como mestre. A ambivalência aqui de Yeshua é maravilhoso, quando ele faz o termo aqui de segurança. Mateus, deixa eu ir lá, capítulo 7, você conhece esse texto e você precisa também orar esse texto. Mateus, capítulo 7, nós vamos ver do 24 ao 27. Aqui o termo aqui, a ambivalência para os ouvintes de Yeshua, aqueles que estão ouvindo ali, tanto o canto de Moisés, mas agora o canto de Yeshua, a rocha aqui designa não apenas o solo sobre o qual se pode construir uma casa. Não estamos falando de uma solidez somente física, não. Mas igualmente a Torá, que é constante e ela é comparada à rocha. A vida do homem prudente é proceder conforme a Torá. Por isso que eu preciso ter na mente a Torá. Para ter a solidez da rocha, que é o que a rocha? A adesão, essa solidez ao Eterno e à sua Torá. Ele é a rocha sobre a qual o homem deve edificar a sua morada. Que morada? A morada interior.
Ele diz, o Salmo 127 diz, se Adonai não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Aqui, Mateus capítulo 7, do verso 24, você vai ver aqui embaixo que está montado uma sucá, uma cabana. Irmãos, ela é firme, a aparência é frágil, mas ela é firme, porque Adonai está ali firme. Você precisa ter ciência disso, para que você não fique assim, ai, meu filho não pode ir ali, senão vai cair em palha. Não, ela é firme. Ela tem uma aparência. E as crianças precisam perseverar. E na sucá é mandamento. Eu ia falar Esse povo está esquecendo, é acostumado com a sucá montada ali, e ninguém quer ir comer lá e nem dormir lá. O Léo, cadê o Léo? O Léo está lá embaixo com os jovens. O Léo Rodrigues. Isso. Depois ele foi designado para fazer ali uma relação daqueles que querem vir, as crianças que precisam vir, as mulheres, os casais. Esquecer isso tudo, estão acostumados com eu olhar para cima e falar assim, olha, eu dependo exclusivamente da rocha. Precisa pegar Levítico 23 e olhar o mandamento. Isso. E Neemias capítulo 8 e olhar ali a obediência ao mandamento. Com a sucá. Na sucá. Não é? Vamos concluir. Olha o capítulo 7 de Mateus, verso 24. Ele diz assim, portanto, todo aquele que ouve, olha aí o Razino, ouve o Shemar, essas minhas palavras e as praticam, porque vai memorizar e executar, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí vem, olha a tempestade, a borrasca que Moisés canta ali. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e desceram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Está vendo? Você não será abalado. Edificado aquele que ouve as palavras de minha boca, mas não as cumpre, será comparável ao homem insensato. O homem insensato é aquele que não tem memória. Os rabis chamam de insensato aquele que é louco. Ele diz assim que edificou a sua casa sobre a areia. No hebraico, a areia é rol, é fragmento de rocha, não é rocha. É fragmento de rocha, não é rocha. É areia, é a oposição ao que é sagrado. Os rabis ensinam, você faz oposição ao que é sagrado. Quando você constrói uma casa sem base nenhuma, que é a Torá e a Adonai. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Que nós possamos dar ouvidos à Torá e fazer a adesão à Torá, a Moisés e ao Mashiach, para que você possa ter base e ficar firme. Senão você vai embora como qualquer vento de doutrina. Qualquer um que passar mel que não seja Torá vai te levar embora. Nós precisamos ter essa consciência diante da palavra de Adonai. Eterno, nós queremos te agradecer, porque nós estamos finalizando um período na tua presença de estudo do Shabat e na tua Torá, mas imediatamente ligando a um novo ciclo. Eterno, seja conosco. Introduz a tua Torá em nosso ser, que ela faça parte do nosso DNA, para que nós possamos ficar injustificados diante de ti e dizer que não entendemos. Nós somos indesculpáveis porque a Torá está nesta casa em todo canto como um memorial, para mim e para aqueles que a visitam. Portanto, seja o Senhor estabelecido a tua vontade no meio de nós, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Yevarecha Adonai v'rishmirecha, Yahé Adonai palavelecha v'ronek, Issa Adonai palavelecha v'yasemelecha shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a sábado de paz.